Shalom, povo de Deus, até que o Senhor nos ajudou. Quero parabenizar ao governo do presidente Daniel Francisco Chapo por ver as reclamações do povo moçambicano no que tange às cobranças das portagens e ele terem tornado a decisão de reduzir as taxas. É verdade que o valor que foi reduzido ainda não é tão grande coisa, mas é um bom sinal de mostrar a vontade que eles têm de que haja paz, haja harmonia e que estão de facto para servir o povo, não para se tirar, não para se beneficiar do próprio povo. Estão de parabéns, continuem nos servindo, continuem reduzindo os impostos, continuem reduzindo e trazendo os melhores acessos de vias. Neste caso, nós desejamos ver uma estrada nacional alcatroada e gostaríamos de ver as periferias totalmente pavimentadas. Então, esse governo se comprometeu em fazer isso e deve fazer isso. Queremos ver a qualidade de ensino melhorado, queremos ver alimento da primeira necessidade sem esforço de alguém ter na sua casa. O governo não pode ficar sossegado enquanto há pessoas que dormem sem comer, que levam dias sem comer. Existe pobreza de verdade em Moçambique. E não pode haver bênção numa nação enquanto existem recursos que é para beneficiar o próprio povo. E mesmo o povo não ter acesso ao alimento mínimo. Porque o recurso que nós temos no embaixo do solo é reduzido através dos impostos. Trazem os alimentos tornam-se mais acessíveis. Agora muita coisa subiu. Nós queremos ter acesso ao material de construção acessível para construir a nossa casa, a nossa habitação. Queremos ter áreas parceladas com condições mínimas. Estamos a falar de infraestruturas ligadas à saúde, à educação, termos saneamento, energia, para que cada um levante sua casa e saber que meu filho vai estudar nessa escola. Dessa maneira, o governo poderá sentir que está a contribuir para o desenvolvimento de Moçambique e estará também a lutar para a erradicação da pobreza absoluta em Moçambique. Mas eu acredito, e volto de novo a dizer, nesse governo, porque é um governo de jovens visionários que queiram a todo custo provar que na liderança do Daniel Francisco Chapo e sobre a gestão dele, eles podem contribuir para fazer o melhor. O mínimo que podemos fazer por eles é orarmos de verdade, para que Deus levante homens estratégicos, para que estejam próximos deles e lhes orientar o que devem fazer. Porque todo mundo pode estar a criticar, mas se o governo tem um assessor que não tem visão, está entregue esse governo. Então vamos orar para que ele tenha assessores que possam contribuir. Os assessores, mesmo no tempo bíblico, tivemos o Amã, que era assessor do rei. Ele aconselhava tudo que era de errado. Mas um dia Deus perturbou o rei. Ele mostrou que existe homens certos dentro do governo dele. E também existem homens maldosos. O Amã, nós vimos o fim dele. Ele foi destruído. Foi totalmente desonrado. Então, que Deus possa tirar a mais no governo do Daniel Francisco Chapo. Que possa tirar e destruir todos os assessores, todos os conselheiros que nos ajudam no desenvolvimento de Moçambique. Que Deus possa destruir toda a influência negativa que impede o governo entender claramente naquilo que o povo quer. Nós temos que orar por nosso governo, nós temos que orar por nosso presidente, nós temos que orar pela nossa nação. Moçambique precisa de Cristo, Moçambique precisa de Deus. As igrejas devem se posicionar, porque está vindo um momento muito difícil para a igreja. Mas se a igreja estiver dentro da oração, dentro do jejum, o inimigo não vai fragilizar. Está a vir um tempo difícil para a igreja, muito difícil, mas a igreja deve se posicionar em oração. A igreja deve se posicionar em oração. Deve se posicionar em oração. E um dos segredos, ore pelo governo, para que as leis que o governo for a fazer não interfira dentro da igreja. Para que o Espírito Santo esteja na direção, esteja na dianteira de tudo que eles queiram fazer. Porque o inimigo vai tentar de todas as maneiras querer desestabilizar o ministério de Cristo, o corpo de Cristo. Mas a igreja deve se posicionar antes. Vamos orar
para que o Senhor esteja na dianteira. O inimigo quer destruir Moçambique. Existe um espírito de destruição que está agindo na clandestinidade, que está agindo no silêncio. E a igreja tem um papel de interceder. A igreja tem um papel de destruir todo o mal. Não precisa sair à rua, mas pode orar no teu secreto. Deus jovem, homens e mulheres de Deus, jovens, crianças, adolescentes, se posicionem. Vamos orar por Moçambique e vamos orar pela igreja em Moçambique, hein? Para que o inimigo em nenhum momento se aproprie daquilo que é o corpo de Cristo, porque o diabo quer destruir, o diabo quer fragilizar. Há um espírito que quer entrar, mas em nome de Jesus eu sei que Deus vai destruir. A igreja deve se posicionar em todas as maneiras. Deve se posicionar. Deve se posicionar. Não pode entrar, não podes querer orar quando já estiver na guerra. Como é que vais pegar a arma? Porque o inimigo estará a disparar. Mas você pode orar antes. Pode se posicionar antes. E pegar na arma. Essa arma é a palavra de Deus. E pegar na oração, que é a tua arma secreta, e começar a decretar: nenhuma arma forjada sobre o meu país prosperará. Nenhuma arma forjada sobre a minha vida prosperará. Nenhuma arma forjada sobre a minha igreja prosperará. Nenhuma arma forjada sobre a minha casa prosperará. Então, ali, o inimigo, mesmo que tente, não vai conseguir. Vamos decretar. Vamos profetizar. Porque o inimigo quer, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele tentou nas manifestações. Porque aquelas ações todas que vieram dentro das manifestações, tenho certeza que foram ações satânicas. Não houve Deus naquela causa. Porque quem tem, basta você ver destruição. Quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo. Quando há um governo que a missão deles é roubar, é o diabo que está a dirigir. Quando há um governo que a missão dele é matar, é o diabo que está a dirigir. Quando há um governo que a intenção dele é destruir tudo que é infraestrutura, a missão dele é o diabo que está a dirigir. Então nós vamos orar para o nosso governo de dia, para que seja Deus a dirigir. E quando é Deus a dirigir, ele vai construir. Vai permitir que Moçambique tenha harmonia, que continue estando na paz. Vamos orar pela norte do país, porque o inimigo está atacando lá. Vamos orar pela província de Niassa, que o nosso presidente disse que vai ser o capital agrícola. Vamos orar por Cabo Delgado, onde temos o maior jazigo mundial de gás natural. O inimigo está lá a atiçar, a querer destruir nossos irmãos. Vamos orar por Inhambane. Já vimos aí também a cidade petrolífica. Tudo isso porque Deus quer trazer benefício para Moçambique. Vamos orar pela província de Gaza, por vários recursos que o Senhor está mostrando sobre aquela província. E o inimigo não está descansando, luta sempre em destruir. E vamos orar pela província de Maputo, vamos orar pela província de Tete, vamos orar pela cidade de Maputo, vamos orar por Moçambique em geral, para que haja paz, paz efetiva, que Deus possa nos abençoar. Não esqueça, vamos orar sempre para o nosso presidente, Daniel Francisco Chapo. Vamos nos colocar a ele diante de Deus, para que Deus possa lhes instruir, lhes dar sabedoria, lhes dar estratégia de como podem melhorar Moçambique. É nossa missão. Não temos mais outra coisa a fazer a não ser orar para que o custo de vida torne-se mais acessível para todos. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.